A graça e a paz a todos. Gostaria de pedir que pudéssemos nos acomodar. Enquanto a gente sossega plenamente, eu gostaria de ler 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Esse é um verso bem conhecido. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. E eu gostaria de enfatizar aqui a parte A do versículo. Porque de Deus somos cooperadores. Amém? Agora vamos a Lucas. Capítulo 5, versículo 17. Esse é um trecho mais longo. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e os fariseus arrazoavam, dizendo: que é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vossos corações, em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles, tomando o leito em que permanecia deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Amém? Vamos orar e pedir a Deus que nos ilumine através da sua palavra. Senhor, nós nos curvamos diante de Ti. Queremos agradecer pela Tua obra nesta manhã, manifestada mais uma vez através da lembrança do Senhor no partir do pão. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, Tua graça a nós manifestada. Queremos pedir agora que o Senhor seja conosco nesse tempo, nos ajudando a falar e a ouvir a Tua palavra. Que a Tua unção, ela seja conosco, nos iluminando e nos mostrando aquilo que o Senhor quer nos falar. Tira a venda dos nossos olhos e nos faça ver a Ti, Senhor. Nos faça enxergar mais da Tua pessoa e da Tua obra. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. A princípio não vi nenhum preparo para compartilhar nenhuma palavra hoje, mas aí os irmãos perguntaram, disse que não tinha ninguém para poder falar, então esse sentimento que vou falar aqui já tem estado no meu coração há algum tempo, e tem tudo a ver com esse texto que nós lemos.
como servos de Deus e como servos e servas de Deus, nós precisamos entender qual a nossa função, o porquê de que estamos aqui, qual é o nosso objetivo. Se nós entendermos isso e nos dispormos nas mãos do Senhor, nós seremos instrumentos de bênção, onde quer que estejamos. Nós vamos citar aqui alguns exemplos, e tomando como base esse texto de Paulo aos 1 Coríntios 3:9, onde diz que de Deus somos o quê? Cooperadores. Nós somos de Deus cooperadores. É muito bom ouvirmos isso, porque eu estava lendo um livretozinho, aliás, iniciei a leitura, e nesse livreto ele fala sobre o tamanho da queda do homem. É muito grande. Nós descemos no mais profundo, mas graças a Deus, Jesus foi nos buscar. E a palavra vai nos dizer o seguinte, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Há uma coisa terrível acerca desses dias, é que o pecado vai abundar mais e mais, mas sobre essa palavra, ou essa afirmação, nós temos um versículo que fala muito mais alto do que essa palavra. Onde abundou ou vai abundar o pecado, a graça sempre será mais abundante. E nós precisamos ter isso muito claro, porque senão nós caímos num estado de letargia, aquele estado onde você fica em ponto morto, e aí o inimigo pode vir e aplicar os seus pensamentos. A Bíblia diz o seguinte, que nós éramos ímpios e fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles precisam ser os pensamentos de Deus. Amém? Para que nós sejamos usados pelo Senhor, para que nós sejamos cooperadores de Deus, nós precisamos estar sintonizados de acordo com o relógio e o pensamento de Deus. Porque se não estivermos dessa forma, não seremos de utilidade nas mãos do Senhor. É importante, irmão e irmã, que nós possamos deixar Deus tomar conta de tudo. É importante que a gente se coloque na mão e na presença do Senhor, de maneira que Ele possa tomar, como diz lá Romanos capítulo 12, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que nós venhamos oferecer os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E lá diz também que não devemos nos conformar com o quê? Com este século ou com este mundo. E a nossa mente, ela precisa ser renovada, e o renovar da mente, isto vem através da palavra de Deus. Então, o primeiro ponto que eu queria colocar muito claro para você aqui, é que Deus lhe chamou como cooperador. Amém? Você estava inútil, irmão Cristian compartilhando, ele diz assim, nós éramos menos que nada. Você sabe que numa escala, Luciano, que é um bom matemático, na escala, né, Lu, tem aqueles negativos, não é isso? E tem os positivos, e tem um momento do zero ali. De que lado nós estávamos? Menos que nada. E o que é que Deus fez conosco? Ele nos trouxe para o nada. Nós éramos menos que nada, vendidos à escravidão do pecado, só se via para o inferno. Aí o que é que Jesus fez? Nos tornou nada, para que Ele seja tudo. Essa matemática de Deus. Nós éramos nada, isso é maravilha, né? Quando nós falamos isso,
tira a responsabilidade totalmente de nós. Isso não quer dizer que estou tirando a responsabilidade humana, não. Por favor, não me entenda mal, tá? A responsabilidade humana em se consagrar, em dizer como cooperadores: Deus, eu estou aqui. Essa manhã, cada um de nós fez uma escolha, não fez? Quando você levantou, eu quando levantei hoje de manhã, hoje eu não estava no treme-treme não, mas estava não muito bem. Antes de tomar o café, eu até cheguei um pouco atrasado, até me desculpando aí com os irmãos. Eu tive que deitar um pouco no sofá, que eu não estava conseguindo tomar o café. Então, nós temos as nossas limitações, temos as nossas fraquezas, mas ainda assim o Senhor nos escolheu. Então éramos menos que nada, Ele nos promoveu a nada, e agora quando Ele entra em nossa vida, Ele vai ser o tudo realizado em nós. E você lembra, Pedro, nós vamos entrar nesse texto aqui que eu li de Lucas capítulo 5, mas antes de ler esse texto, voltarmos a ele aliás, eu gostaria de citar um exemplo que eu não vou ler, mas que você conhece, porque é muito claro lá no livro de Atos. Pedro, judeu, autêntico, estava lá num determinado lugar, que eu não me lembro o nome agora, mas você lembra, e ele teve uma visão acerca de um homem chamado Cornélio. Lembra disso? E desceu lá um lençol cheio de bichos lá, não sei o que, jacaré, tatu. Aí foi dito a Pedro: mata e come. Eu estou parafraseando, você sabe que não tinha esses bichos lá, ou de repente tinha, não sei. Mas Pedro disse: eu, Senhor. Aí o Senhor fala para Pedro, resumindo a história, o Senhor diz para Pedro ir na casa do Cornélio, não é isso mesmo? E para que ele pudesse trazer a palavra de salvação a Cornélio. E o que é que vemos nesse caso? É exatamente aquilo que eu quero lhe falar. Irmão, Pedro precisou se desvencilhar dos seus conceitos. Sabe por quê? Você sabe por que a igreja em Antioquia, ali diz a Bíblia que ali os discípulos, o texto diz, foram pela primeira vez chamados cristãos, não é isso? Não é isso que diz o texto? Primeira vez, não é isso? Mas a igreja de Jerusalém não é uma igreja cristã? E por que é dito em Antioquia que foram chamados cristãos pela primeira vez? Porque a igreja de Jerusalém, ela estava muito influenciada sobre o judaísmo. E aí você vê, quando Deus chama Pedro, ele precisa se desfazer dos seus conceitos. E eu digo para você, se tem uma coisa que atrapalha o trabalhar de Deus na nossa vida, é a religião. Ô Marcelo, mas nós não somos religiosos? Somos religiosos? Talvez você seja. Talvez em algumas situações eu também manifeste essa religiosidade. Hoje, antes de vir para a reunião, vou contar uma outra coisa que aconteceu agora de manhã. Eu estava com a camisa. Isso aqui não é lei para ninguém, não é. Por favor, não me entenda mal. Eu não estou querendo estabelecer regra nenhuma. Por favor, não me entenda mal. Antes de falar, deixa eu fazer esse lumicolo aqui, essa ressalva. E eu olhei para a Ana, ele disse assim: o que é que você acha de eu ir para a reunião com essa camisa? Ela disse: você quem sabe. Jogou a bola para mim de novo. Aí eu digo: não, eu não vou com essa não. Tem coisas que a gente pode fazer. Eu não vou dizer nem a camisa, que qual é o tipo da camisa. Pode ter certeza que não é aquela regata de malhação não. Não é aquela não. Mas tem coisas que nós podemos fazer.
Mas tem coisa que quando a gente pergunta é porque lá dentro alguma coisa já, não é verdade? Alguma coisa já falou lá, então você segura a sua onda, com licença da má palavra, e vá obedecer o Espírito Santo. Vá obedecer. Então, nós precisamos, irmãos, estar abertos ao falar do Senhor, a direção do Senhor, para que Ele possa nos conduzir como cooperadores. Nesse caso de Pedro, ele precisou desfazer da sua religiosidade, do seu conceito, e ele precisou largar-se de tudo isso e inteiramente colocar-se na mão de Deus, para que Deus o pudesse usar. Olha aqui, quem nós estamos falando? Nós estamos falando daquele que tem a chave. Você lembra? Não foi a Pedro que foi dito assim: dar-te as chaves? Não foi a... Me ajuda. Foi a Pedro, não foi? Dar-te a chave do reino, o que ligar disso terá sido, não é isso que é ele? Foi a Pedro. Ele disse que tem a chave, Pedro, mas estava cheio de conceito, o apóstolo Pedro. Olha, se o apóstolo Pedro tinha problemas com isso, é possível que eu também tenha. É verdade ou não é? A religiosidade atrapalhando a realidade espiritual. E aqui neste episódio, você lembra da história? Pedro chega lá, e quando ele chega lá para falar os gentios, né? Aqueles homens lá, não é isso? Cornélio e sua família. Cornélio muito piedoso. A Bíblia diz que ele era piedoso, não é? Era um homem piedoso, dava esmolas, mas isso não foi capaz de levá-los a ter a salvação em Cristo Jesus. Precisava Pedro ir lá como cooperador de Deus e abrir o evangelho e dizer: olha, Cornélio, olha, na verdade, eu vou aqui. Se eu tivesse lá, eu ia falar com Pedro. Se eu tivesse lá nesse momento, depois da luz, depois de iluminado pelo Senhor, eu ia dizer: ô Pedro, prega o evangelho logo. Pedro, quando chegou lá, ele foi dizer assim: você bem sabe, você lembra do discurso? Que não é lícito. Imagina Pedro dando esse discurso: você bem sabe que não é lícito a um judeu se chegar aqui e estar com um gentio. Então a igreja estava judaizada ainda, ela precisava ser limpa do judaísmo pela pura palavra de Deus. E quando Pedro começa a falar, o que é que acontece? Fala aí, Jaime. O Espírito Santo não deixa Pedro falar. O Espírito estava tomando aquele ambiente e aquelas pessoas de tal forma, eles já estavam sendo trabalhadas pelo Espírito. Só precisava Pedro ir lá e colocar a chave. Lembra da chave? Pedro foi lá e colocou. Você tem essa chave? Você pode não ser igual a de Pedro, mas você tem. Porque a Bíblia diz que você é cooperador. É isso que a Bíblia diz. Nós somos cooperadores de Deus. E aqui nós temos uma chamada para todos, irmãos e irmãs. Ontem nós estávamos, na sexta-feira, estudando o livro O Ministério da Palavra de Deus. E nós vimos lá, na lista dos ministérios, uma irmã que você conhece muito bem. Qual é o nome da irmã mesmo dessa? Jessica Lewis. Obrigado. Aí, ó. Obrigado pela água. Jessica Lewis. E tem muitas outras. Tem Ruth Paxson, tem Madame Guyon. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para dizer que na palavra e na história, a palavra primeiro, depois a história, Deus usou muitas irmãs no ministério da palavra. Ué, você tem que falar baixo, Marcelo. Usou as irmãs, fala baixo. Está falando muito alto, rapaz. Parece que a gente tem medo disso, né? Deus usa quem Ele quer, estando na posição correta que Ele quer. Amém? Deus usa. De Deus sois cooperadores. O caso desse paralítico, ele é emblemático. Aquele homem, a situação é a seguinte: havia uma multidão cercando a Jesus. Ele
eles estavam numa condição em que não tinham como chegar a Jesus. Me parece que não há um caso como esse na Bíblia, de tamanha dificuldade. E você lembra, nós já lemos o texto aí, eu não vou ler de novo para não tomar tempo, você vai depois, se quiser, revisar. Eles chegam, ele disse: olha, eles estudaram o caso, diferentemente de Pedro. Aquelas pessoas que carregaram o leito daquele homem, o preconceito já tinha caído. Não havia mais a barreira do preconceito, mas havia uma barreira da aglomeração. A barreira do preconceito já havia, não tinha mais. Ele disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus e que pode dar vida a esse paralítico. Irmão, nós precisamos agir como esses homens. Eu não sei se eram 4, cita o número, se eram 4 ou eram 6, que pegaram lá, cada um naqueles leitos. E agora eu queria dizer assim: olha, entre nós e fora de nós, muitas vezes nós estamos lidando às vezes com irmãos, com pessoas que estão na condição desse paralítico e necessitam de irmãos ou amigos que cheguem lá. Quando eu falo amigos, eu estou me referindo àqueles que estão na posição de cooperadores, eu estou me referindo a amigos que é mais chegado que um irmão, mas eu estou dizendo aquele que se compadece. A Bíblia diz aqui a respeito de Cristo que ele se compadeceu. E aquele homem, talvez se não tivesse esses amigos ou esses irmãos aqui que os conduziram à presença do Senhor, ele não experimentasse a cura. A Bíblia 2 vezes aqui nos versículos, se você for ler cuidadosamente, ele cita: e os colocaram na presença de Jesus. Irmão, tudo que nós precisamos é sermos levados à presença de Jesus. Quando não estamos na presença dele, não há condição de sermos curados. Verdade, Senhor. Como é que vamos ser curados? Sendo levados à presença de Jesus. Preste atenção você. Preste atenção eu mesmo. O nosso trabalho não é fazer a obra de Deus. A obra de Deus Ele mesmo faz. Amém? Quem vai curar não sou eu. Quem vai curar não é a Dijane. Quem vai curar não é Cauã. Quem cura é o Senhor Jesus Cristo. Agora, a Dijane, Cauã, Julinha tem um papel importante em pegar esse cego, em pegar esse paralítico e dizer: você vai comigo à presença de Deus. Amém. Nós precisamos aprender a carregar nossos irmãos. Nós precisamos aprender a colocar uns aos outros nos ombros e dizer: você vai, Jesus está ali e você vai comigo. Eu não preciso falar o resto. Aquele homem foi curado. Que maravilha. Nós não precisamos de religião, não precisamos de conceitos humanos, nós precisamos ser levados à presença de Deus. Cada irmão, cada irmã, lembre-se disso. Nós precisamos ser conduzidos àquele que pode curar. E ao estar lá, Ele fará a obra. Talvez você tenha que tirar parte do telhado. Dá para imaginar o nível de dificuldade? Talvez. Você sabe que tem irmãos que é como cacto. É muito difícil ajudar.
Mas nós precisamos, pela graça do Senhor, vencer as dificuldades para poder tentar ajudar o irmão. E isso não é obra nossa. Você vai tentar ajudar, ele te dá uma espinhada aqui. Você vai tentar pegar do outro lado, ele te dá outra porrada lá. E tem momento até que você precisa muito mais da graça para poder continuar a ajudar. Mas não desista. O Senhor nos diz que nós devemos seguir em frente para tentar conduzir-nos uns aos outros à presença do Mestre que pode curar. E quando o Mestre cura, aleluia, aí, amados, há só adoração. Você sabe aquele hino do Dena Condon? Faz-nos ver a beleza do Senhor. Nós estamos tendo um momento, não somente entre nós, mas também em toda a igreja. Grande parte dela, isso também é profético, está tendo uma dificuldade muito grande em termos percepção do Senhor. Nós não estamos conseguindo vê-lo corretamente, há muita confusão. Sobretudo os jovens, eles têm sido atacados. Quantos jovens deveriam estar aqui e não estão, não é verdade? Para o jovem a luta é maior, mas a Bíblia também diz: jovens, eu vos escrevo porque sois, e a palavra de Deus permanece em vós. É isso que é dito. Nós temos que falar isso e falar para os jovens comerem da palavra de Deus. E a luta que nós temos enfrentado, e eu digo que nós devemos continuar batalhando em oração. Coloque esse ponto na reunião de oração que você participa. Orar pelos nossos jovens, todos eles, para que eles possam ter percepção e visão do Senhor. Isso é não só o jovem, é também nós. Mas a gente sabe que há uma luta muito forte também pela vida dos jovens, porque eles são aqueles que, Senhor, certamente, se o Senhor tardar, eles vão continuar com o testemunho do Senhor. Então nós precisamos orar para que os jovens tenham essa percepção do Senhor. Irmão, dê-nos o Senhor visão de que nós somos de Deus cooperadores. Em determinado momento da vida do João, o João Batista, confundiram ele com o noivo. Você lembra, não é isso mesmo? Confundiram ele com o noivo. És tu aquele que havia de vir? Nessa pergunta não é feita a João? És tu aquele que havia de vir? E a resposta de João, eu não me lembro se foi nessa ocasião exatamente, mas essas palavras ecoam nos meus ouvidos. Ele disse: eu sou apenas amigo do noivo. Não é isso que ele disse? Não é isso? Jorge, Renato, não é isso aí, Luciano? Eu sou amigo do noivo. Será que nós temos essa percepção que nós não somos o dono da noiva? Nós somos apenas cooperadores. Nós não podemos, irmão, agir como se fosse dono da noiva. O dono da noiva é Cristo. Nós precisamos permitir que Deus nos utilize como cooperadores. Mas quem vai fazer a obra, quem vai realizar, quem vai fazer o trabalho pleno, não somos nós. Quem vai fazer é o Senhor. A obra é dele. E eu quero lhe dizer mais, viu? Eu quero lhe dizer mais. Isso serve primeiramente para mim. O Senhor não precisa de mim. Quem precisa dele sou eu, somos nós. É verdade, Senhor. Se eu disser que não vou, se eu ficar emburrado no canto, o irmão me ofendeu, eu não vou cooperar não. Você vai ficar para trás, me desculpe lhe dizer. Você precisa se deixar trabalhar pelo Senhor e pela sua cruz, para que você seja de utilidade na casa de Deus.
Nós pensamos que podemos servir a Deus sem o trabalhar da cruz em nossa vida. Não é possível. Não é possível. Então, que o Senhor nos conceda graça para cooperarmos com Ele naquilo que Ele quer fazer, como apenas cooperadores, amigos do noivo. Nós não somos dono da noiva, a noiva não é minha, a noiva é de Cristo. Agora, Deus é tão bom, Jesus merece toda a honra e toda a glória. Sabe por quê? Porque ele pegou esse bagaço velho aqui. Você pode falar de você. Ele pagou esse bagaço velho aqui e disse assim: olhe, você vai ser transformado. Isso eu vou fazer. Não tem mérito para você. E você vai poder cooperar na minha casa. Agora ande na linha, senão você vai para o Chilindrova. O Senhor vai tratar conosco para nós sermos de utilidade naquilo que Ele quer fazer. Você entende? Será que a gente consegue captar a mensagem? Deus não precisa de nós, mas na sua soberania Ele decide contar conosco. Agora eu lhe pergunto, não vai responder para mim não, você vai responder para você mesmo e para Deus. Qual é o aleijado que você está tentando levar à presença de Deus? Qual é o cego que você está tentando levar a Jesus? Você sabe que eu estou usando é metáfora, né? Eu tenho que perguntar aos universitários. Estou usando uma metáfora aqui. Qual é o cego? Ou você está sendo pedra de tropeço? Porque a Bíblia também fala sobre pedra de tropeço, não fala? Nós devemos escolher o que devemos ser diante de Deus. Como eu disse, essa manhã nós decidimos escolher. E nós decidimos vir para a reunião e partir o pão. Estarmos juntos aqui, partindo o pão, lembrando do Senhor. Agora, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, você está levando o irmão a Jesus? Ou você, com sua atitude, está tirando ele da presença de Deus? Isso também acontece. Porque a Bíblia diz assim, olha, é inevitável que venha os... Acontece. A Bíblia é maravilhosa quando fala sobre o homem de Deus, quando fala sobre os erros, quando fala sobre os pecados. Ela fala sobre a vitória de Davi, mas ela também mostra os erros de Davi. Ela fala sobre a vitória de Moisés, mas ela também fala sobre os erros de Moisés. Isso mostrando que nós vamos, na nossa caminhada, passar por vitórias, mas vamos passar também por derrota. E quando a gente olha para Davi, quando a gente olha para Moisés, nós vemos como Deus trabalhou neles e os levou a serem homens vitoriosos em Cristo. Irmão, saia daqui hoje com essa pergunta, e que essa pergunta possa inquietar o seu coração. Eu estou sendo alguém que está levando o paralítico à presença de Deus? A Bíblia diz que aquele local estava, me perdoe a palavra que eu vou usar, estava infestado de fariseus e escribas, não é isso? Aqueles homens, muito provavelmente, eles devem ter visto pessoas necessitadas ao redor. Possivelmente, eles viram até mesmo aquele paralítico. Você percebe que às vezes a gente vê as situações de necessidade e diz assim, ó, não é comigo não. A religião não permitiram que eles levassem aquele homem até o Senhor Jesus. Se aquilo que nós acreditamos, se aquilo que nós dizemos estar vendo como visão, seja de Deus, seja da igreja, não nos permite sermos cooperadores para a salvação, nós devemos colocar várias interrogações sobre aquilo que estamos vendo.
Porque a verdadeira visão, a visão que nós temos na palavra de Deus acerca dele mesmo, ela vai nos levar a ter a atitude que Jesus tinha. E diz lá: o Filho do Homem não veio para ser? Me ajuda. O Filho do Homem não veio para ser, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Um outro ponto que eu queria ressaltar: Jesus, como Deus, será que ele não conhecia aquela situação daquele paralítico? É uma pergunta óbvia, né? Ele conhecia ou não a situação daquele paralítico, daquele homem que ele tinha fé para poder estar na presença? Ele conhecia. Mas por que Jesus deixa? É porque ele quer nos ensinar, irmãos. Ele conhecia que tinha um paralítico ali, que tinha fé, e o único problema dele era ser conduzido à presença de Deus. Na verdade, eu quero te dizer melhor: Jesus poderia se levantar, se deslocar e ir àquele paralítico. Mas por que ele não faz? Porque ele deseja que os cooperadores façam isso. Ele deseja que a gente pegue aquela pessoa lá que está atacada por espíritos malignos, aquela irmã que está sofrendo de depressão, como já foi falado aqui na última reunião acerca de uma irmã. Ele deseja que alguns de nós vá lá, ore com ela, leia a palavra com ela, fale do Senhor para ela e leve ela a tocar em Jesus. Aqueles homens abrem aquele telhado, eles chegam num determinado ponto, parece-me que usaram a escada ou foram para um lugar que podia chegar ao telhado, e ele abre o telhado e criaram um mecanismo. Muito provavelmente, você sabe que lá em casa, vou falar sobre lá em casa novamente. Eu vou falar porque não é nada de que eu possa me gloriar. Nós não temos ainda uma buzina. E nós criamos um mecanismo lá. O pessoal chega a gritar: Marcelo! Aí o que é que a gente faz? Cadê a Ana? Ana, não fique triste não. É porque é um mecanismo totalmente inovador. Estou pensando em patentear para ganhar, quando for comercializado, ganhar essa grana aí, né, não, Gabriel? E eu jogo a corda na bolsinha, segundo andar, e aí não precisa descer. Ela também gosta disso, porque não precisa estar subindo e descendo a escada. É um mecanismo. Entendeu? Irmão, Deus, Ele quer contar conosco. Precisamos estar à disposição dEle. Precisamos estar disponível ao trabalhar de Deus. Nós precisamos permitir que o Senhor nos use como Ele quer que usar, da maneira dEle, tirar os nossos conceitos fora. Aqueles irmãos, eu estava falando, eu já tinha perdido aqui o pensamento, esse negócio do sermão sem estar preparado, Renato, aí você perde a linha, viu? Eu falei do meu mecanismo lá para falar do mecanismo que os discípulos usaram ali para descer aquele homem, foi isso. Eles amarraram lá uma corda, provavelmente um aqui, duas na frente, duas atrás, e desceram ele. Me desculpe aí, mas essa é uma bela maneira de cortar a fila, viu? Maravilha, viu? Mas Jesus permitiu que eles cortassem a fila. A Bíblia diz assim: vendo-lhes o quê? A fé. Glória a Jesus. Você tem fé? Quem tem fé corta a fila, viu, irmão? Quem tem fé, porque o outro está ali há 500 anos. Você lembra lá? Eu estou aqui há 38 anos. Você lembra da história? Eu estou aqui há 30, você pode estar aqui há 50 anos. E aí? Cadê a fé? Precisa ter o toque de Jesus. E aí ele cortou a fila, e Jesus viu a fé. E quando Jesus vê a fé,
liga naquele... Lembra da chave? Nós precisamos de chave, viu? Você sabe que de chave eu entendo, viu? De chave eu entendo. Não deixo nenhuma chave por aqui. A chave do local procurou, deve estar com o Marcelo. Eu vou olhar lá, tá mesmo. Levei a chave. Eu trabalho com chave, então observe. Se você não tiver chave para abrir, você vai ter problema, irmão. Você vai ter problema. É preciso encontrarmos com o Senhor e ver qual é a chave que Ele vai nos dar para abrir, para tocar, para levar. E esse paralítico, ele tinha fé, mas ele não tinha como chegar a Jesus. Possivelmente, homens que estavam lá preparados, eles não estavam doentes, não eram paralíticos, não eram cegos. Eles pegaram aquele irmão, carregaram ele e disseram: vocês vão, você vai e você vai receber a cura. E lá, encontrando Jesus, ele foi curado. A maravilha aconteceu. Eu queria contar mais um exemplo. Ailton, acabei tomando o tempo todo. Perdão. Na multiplicação dos pães. Vem cá. Jesus podia fazer a multiplicação dos pães sozinho ou não? Alguém tem dúvida? Ele podia fazer. Mas quem é que ele usa? Você sabe também, né? Me ajuda aí, vá. Quem é que ele usa, irmãos, para fazer a multiplicação dos pães, para ajudá-lo ali naquele processo? Aí os discípulos mandam despedir a multidão. Você lembra do caso? Eu não vou ler, está muito claro isso. O discípulo: Senhor, despede a multidão, porque já está longe, elas vão desfalecer pelo caminho. Aí o Senhor olha: por que vocês não dão a vocês mesmos o que comer essa multidão? Aí o Senhor está brincando conosco, né? O discípulo: você está brincando conosco, Jesus? São 5.000 pessoas. O que é que vocês têm aí? Aí alguém lá pegou o quê? Foram 5 pães, não foi isso? 5 pães e 3. 2 ou 3? O irmão está lendo a Bíblia mesmo? Preste atenção. Ele pegou aqueles pães e aqueles peixes, e diz a Bíblia que o Senhor deu graças. Quando Jesus toca, algo vai acontecer. Aí diz que Jesus deu graças. E o que é que ele fez depois em seguida? Será que a gente vai precisar ler o texto para a gente lembrar? Diz que ele deu aos discípulos, e esses discípulos fizeram o quê? Um milagre aconteceu entre Jesus dar graças e os pães ali serem distribuídos. Aquilo que era apenas 5 pães e 3 ou 2 peixes, alimentou mais de 5.000 pessoas. Irmão, há um mundo faminto esperando comer pão e peixe. Está ali a nossa nutricionista que não vai deixar enganar. É proteína e carboidrato. Se não comer a proteína de manhã, eu começo a ficar no treme-treme. Tem que ter a proteína. E tem que ter o carboidrato também. Você vê que muito da base alimentar na Bíblia é essa aí, né? Jesus estava sempre comendo um pãozinho com peixe. Não é uma mistura que a gente está acostumado, né? Você já comeu seu pão com peixe hoje, Lucas? De manhã, no café da manhã? Ontem eu comi uma sardinhazinha, exagerei no óleo. Aí amanheci hoje no treme-treme. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, ó. Jesus usou os discípulos para trazer o alimento às multidões. Você está pronto? Não está não. Pela resposta que eu vi aqui, não tem ninguém pronto. Vou lhe dar uma segunda chance.
Você está pronto para ser esse discípulo, irmão? Amém. Que possamos dizer amém ao Senhor. Esse amém não é a mim, não. Precisamos estar prontos para distribuir o alimento à multidão. Agora eu quero te dar um conselho, viu? Espere Jesus multiplicar. Se você sair antes, é possível que as multidões continuem com fome. Fala, Saudade. Exatamente. Felipe, ele olhou, né? Então, amado irmão e irmã, que o Senhor nos conceda graça para sermos esses instrumentos. Amém? Quando você olha o grupo caseiro que está vendo aquela falta de gente, será que você pensa naquele irmão que não está vindo à presença de Deus? Você lembra dele? Quando você chega na reunião de oração que essa falta ainda é maior, será que você lembra? Precisamos levar uns aos outros à presença do Senhor, porque a única solução para nós é tocarmos em Deus. Quando vermos Jesus, nossos problemas são solucionados. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo e pedindo que Ele continue nos abençoando. Amém? Deus, te damos graças pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Não volta vazia, faz o que lhe apraz e prospera naquilo que o Senhor a designou. Toma, Senhor, a palavra nas suas mãos e aquilo que for teu, que o Senhor mesmo possa aplicar aos nossos corações. Aquilo que for nosso, que o Senhor mesmo se encarregue de apagar, Senhor. Ministra a cada um de nós, nos levando à Tua santa presença, nos edificando e nos fazendo colunas na Sua casa. Faça, Senhor, com que nós sejamos cooperadores de Deus, sejamos instrumentos para levar aquele que está cego, aquele que está sem caminhar, à Tua presença. E que nós mesmos sejamos levados à Tua presença por Ti, Senhor. Nos ajuda, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Jesus é o Senhor, irmãos.